Olá, socorristas, olá, bombeiros civis. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre animais peçonhentos. Pois bem, bombeiros civis e socorristas, eu, Omar de Macedo, responsável pelo atendimento pré-hospitalar aqui da Brasil Flam, formação de bombeiros civis e formação profissional na área de socorrista. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um gênero chamado Brótops. Brótops normalmente a gente classifica, como um gênero voltado para jararaca ou jararacuçu, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre animais peçonhentos e o primeiro deles seriam as serpentes, tá certo? Vamos levar em consideração a condição de nós entrarmos em contato com um animal peçonhento desse porte, como por exemplo uma serpente. A partir do momento que você entra em contato com ele, por exemplo, e é picado por ele, nós temos aí dentro da nossa corrente sanguínea a inserção de uma quantidade de veneno, que pode ser uma quantidade pequena e pode ser uma quantidade até considerada grande para nós adultos, O maior problema é, independente da quantidade de peçonha que vai ser inoculada no organismo de uma pessoa, nesse caso seria, por exemplo, a condição de nós sermos crianças e nós sermos adulto idoso. Isso sim pode levar à morte com a maior rapidez possível. Mas vamos falar um pouquinho sobre o quadro clínico relacionado à inserção deste tipo de veneno dentro da nossa corrente sanguínea. A partir do momento que você entrar em contato com esse animal, com essa serpente, por exemplo, digamos que você foi picado nas mãos, nós temos duas condições que levam em consideração a rapidez na hora de nós agirmos, na hora de nós tomarmos decisões para levar o mais rápido possível para o hospital. Nós falamos já sobre o chamado load and go, que seria o protocolo de platina ou o protocolo de 10 minutos, que declara a ação de nós estarmos levando essa vítima para o hospital o mais rápido possível, para nós já iniciarmos o que nós chamamos de atendimento intra-hospitalar, que seria o AIH. Pois bem, nós temos a condição local e a condição sistêmica que passa por todo o nosso organismo, que passa por todo o nosso corpo. Na primeira condição, que seria local, o aparecimento de um edema, a dor no local, tá certo? Nós vamos ter aí uma perda sanguínea, uma perda pequena devido à mordedura, com relação a esse animal peçonhento, a essa serpente. A partir desse momento eu começo a ter uma dor irradiada em todo o braço. Esse edema ele pode ser considerado também, tanto local como também o edema estendido. Vai edemaciar o braço inteiro. Nós temos aí o aparecimento de flictemas, O termo técnico de flictemas para nós seria aparecimento de bolhas essas com a presença de sangue. Logo em seguida nós teremos aí a necrose do tecido, quer dizer, o tecido começa a apodrecer. Isso quer dizer o quê? O animal peçonhento, no caso aí a serpente, a peçonha dele é sobrecarregada de enzimas e essas enzimas vão destruir o tecido. E logo em seguida, com um risco aí mais, vamos dizer assim, avançado, quando nós entramos na cadeia sistêmica, que seria, já saiu do local e entrou na corrente sanguínea, de repente até o risco de nós termos aí, por exemplo, uma necrose e depois dessa necrose, a perda do membro ou a perda da própria condição relacionada vamos dizer assim, a uma gangrena, certo? Quero conversar com vocês agora sobre a condição sistêmica. A sistêmica é um pouquinho mais complicada, porque leva o caso para uma posição grave para o gravíssimo. Isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho, por exemplo, a formação da corrente sanguínea, isso quer dizer o quê? A peçonha, dessa serpente já está na corrente sanguínea, ela vai começar a causar um problema nos nossos órgãos. Começa a aparecer, por exemplo, hematúria, que seria a presença de sangue na urina. Em casos mais graves, nós chamamos de IRA, que seria a insuficiência renal aguda. A presença, por exemplo, de um choque, normalmente esse choque está relacionado ao choque cardiogênico e ao choque neurogênico, onde nós já conversamos em aulas anteriores. E também o risco de uma parada cardiorrespiratória e, coincidentemente, nós vamos levar a uma situação mais grave, que seria a morte dessa pessoa. Então, se você entrar em contato com uma vítima de animal peçonhento, o que nós temos que fazer? Lavar somente o local, fazer uma demarcação no local para se evitar, por exemplo, a perda, porque a mordedura ela é bem fininha,
sequinha, ela é bem pequena, apesar da dor ser bem local, uma dor bem estendida, uma dor aguda, levar essa pessoa para o hospital para que se possa entrar o mais rápido possível, tá certo? Com o antiveneno. Esse antiveneno será chamado, né? Será conhecido por nós a partir de agora como antiveneno brotópico, que seria o antibrotópis, que seria justamente, né, a ação do veneno contra esse tipo de animal peçonhento, contra essa razão desse animal peçonhento, que seriam as serpentes, que nós classificamos no início dessa videoaula, como por exemplo a jararaca e jararacuçu, correto? Então, se nós entrarmos em contato com esse animal, vamos levar a nossa vítima o mais rápido possível para o hospital, para que ela possa receber os cuidados médicos no intra-hospitalar.